Seja bem-vindo e bem-vinda! Na aula de hoje, vamos aprender sobre o sombreamento com lápis de grafite nos desenhos. Como você já deve saber, é possível desenhar com diferentes ferramentas: tintas, canetas, lápis dos mais diversos tipos, carvão. Basicamente, qualquer coisa que faz marcas em uma superfície pode ser uma ferramenta de desenho. Mas talvez a mais comum seja o lápis. Aquele que compramos em qualquer papelaria ou supermercado, bem simplesinho. Para treinar o desenho, um lápis qualquer, uma borracha e um pedaço de papel são suficientes. O lápis permite que, além das linhas e traços que contornam os nossos desenhos ou que servam de esboço, sejam feitas também sombras, que podem deixar os nossos desenhos mais interessantes. Mas como fazer isso? Bom, não é algo muito difícil, e o lápis pode marcar o papel ou borrar com alguma facilidade. Então, nós temos alguns truques que nós usamos para facilitar o sombreamento ou trazer diferentes expressões aos nossos desenhos. Esses truques podem ser utilizados tanto em desenhos acabados quanto nos esboços. E não há uma regra, é apenas um conjunto de coisas que podem facilitar o desenho com o grafite. Vamos ver isso na prática? Sempre que vamos trabalhar com materiais diferentes, é bom testarmos o quanto dos nossos materiais conseguem fazer tons claros ou tons escuros. Aqui eu vou dar o exemplo deste lápis aqui. Ele é um Faber-Castell 2B. É um lápis comum que eu comprei em uma papelaria, fácil de achar, e você pode fazer esse teste com qualquer material que você quiser. Eu realmente aconselho fazer ele antes de começar a desenhar, porque dessa forma você vai entender qual é o tom mais escuro e o tom mais claro que você vai conseguir chegar com o material que você tem. A primeira coisa para fazer esse teste é, sem pressionar o lápis, passar ele várias vezes sob um ponto num papel. Esse papel pode ser um papel de rascunho, pode ser um papel já usado, não tem problema nenhum. A única coisa importante é que seja um papel igual ao papel que você vai utilizar para desenhar. Aqui eu não estou fazendo força, eu não estou acalcando meu lápis. Eu estou apenas esfregando várias vezes o lápis nesse mesmo local. Dessa forma, eu vou ter o grafite com o seu máximo, tudo que eu consigo de cor com ele. No meu caso, esse é o tom mais escuro. Eu posso anotar, faça isso também. Agora, antes de fazer o mais claro logo aqui do lado, eu vou fazer ele bem mais para cá. Por quê? É bacana que nós deixemos um espaço para fazer outros tons e entender melhor como que o nosso material funciona. Dessa forma, eu vou fazer com bastante leveza na minha mão. Pronto, esse é o meu tom mais claro. Talvez no vídeo não esteja nem aparecendo muito, de tão clarinho que ele ficou. E a ideia é essa mesmo. Use esse mesmo tipo de técnica para descobrir as propriedades do seu material. Agora aqui no meio eu vou fazer mais 2 tons intermediários. Sendo assim, eu vou fazer um aqui pertinho, acalcando um pouquinho mais o meu lápis. Pronto, já tenho um tom intermediário. Vou fazer mais um aqui. Pronto, aqui eu consegui 4 tons diferentes. E essa vai ser a escala tonal que eu vou usar para os meus próximos desenhos. Fazendo isso, uma mini escala tonal, nós sabemos qual é o tom mais escuro e logo a parte mais forte do nosso desenho, mais escura, onde tem mais sombras, vai ter esse tom. Enquanto que nós temos também nosso tom mais claro. Quando nós formos desenhar, é comum mesclar esses tons e muitas vezes eles nem aparecem tão divididos ou separados assim. No entanto, é importante a gente saber onde que o nosso material consegue chegar. Uma outra dica importante é sobre a ponta do nosso lápis. Quando nós apontamos o lápis, é comum que a ponta dele fique com algumas coisinhas a mais. Ou seja, perceba que a ponta dele, apesar de estar bem certinha,
Muitas vezes, quando nós riscamos, ela pode marcar o papel ou então soltar algum pedacinho de grafite ou alguma coisa assim. Aqui isso não aconteceu, mas isso pode acontecer facilmente. Dessa forma, sempre depois de apontar o lápis, é legal que nós utilizemos um papel qualquer também, pode ser de rascunho ou qualquer um, para fazer alguns risquinhos. E vamos virando o nosso lápis. Perceba que aqui eu vou virando ele. Dessa forma, a gente consegue deixar nossa ponta um pouco mais suave e facilita o nosso desenho. Quando nós fizemos essa pequena escala tonal, a gente já teve uma ideia das cores que nós conseguimos. Mas é importante falar que aqui, quando eu falei para vocês não apertarem o grafite. E não apertar o grafite ajuda para que quando a gente comete um erro ou para que quando a gente está fazendo um desenho de forma profissional ou alguma coisa assim, nós não deixemos o papel muito marcado. Quanto mais a gente marca o papel, e é aquela marca que realmente quando a gente passa o dedo, muitas vezes a gente consegue até sentir. Quanto mais a gente marca o papel, mais difícil é para apagar ou então para fazer outras coisas em cima daquela área. Assim, é muito importante que a gente trabalhe passando mais vezes o grafite sobre o local, em vez de apertar ele com muita força sobre o papel. Sendo assim, cuidado para não marcar o papel. Outra dica interessante é sobre texturas. Quando nós queremos uma cor mais misturada, ou seja, mais uniforme de certa forma, como eu fiz aqui, por exemplo, é interessante que nós usemos movimentos circulares. Perceba que eu vou fazendo pequenas bolinhas, tá? Eu vou fazê-las bem grande para vocês verem mais fácil. Basicamente, o movimento que eu faço é esse aqui, mas bem pequenininho. Depois eu vou voltando, indo e voltando. Assim, eu consigo um preenchimento mais uniforme. Outra técnica que nós temos é utilizar os risquinhos, ou o vai e vem. Quando nós fazemos esse tipo de preenchimento, muitas vezes nós temos bordas mais marcadas, ou mesmo algumas marcações no próprio grafite. Sendo assim, é interessante que nós tomemos cuidado quando utilizamos esse tipo de preenchimento. O ideal é mantermos o preenchimento em formas de bolinha como nosso padrão, e usar esse tipo de preenchimento mais para fazer texturas ou coisas que vão precisar desses detalhes aqui, certo? Outra coisa que é interessante é o uso da nossa borracha. A nossa borracha, além de apagar as áreas que nós não desejamos, os nossos erros, ela também pode borrar, como aqui, por exemplo. Assim, nós devemos tomar cuidado. Novamente, aquela folha de rascunho que fica ali do lado, que a gente testou a ponta do lápis e que a gente fez algumas escalas tonais, pode ajudar bastante. A primeira coisa é limpar a nossa borracha nessa folhinha. É só pressionar ela contra o papel como se nós estivéssemos apagando alguma coisa. Aqui eu estou usando uma borrachinha bastão, mas isso funciona com qualquer borracha. Pronto! Agora ela já está bem mais limpinha. Agora na hora de apagar, ela vai borrar bem menos. Outro truque interessante que nós temos com a nossa borracha, aqui eu estou apenas limpando ela novamente, é usar a borracha limpa apenas apertando sobre uma área, como por exemplo nesse lugar aqui, onde está bem escuro. Se eu preciso clarear, eu não preciso colocar a borracha e esfregar aqui, mas eu posso apenas apertar. Perceba que aqui já ficou uma marca um pouquinho mais clara e a minha borrachinha ficou suja? Novamente, eu posso fazer aquele mesmo processo, limpar ela num cantinho da folha de rascunho e vir aqui e apertar um pouquinho mais. Pronto! Perceba que não sai muita coisa, é alguma coisa bem suave, mas isso ajuda muito quando nós estamos trabalhando com áreas muito escuras e queremos dar uma sensação de volume para elas. Por quê? Fazendo isso, nós criamos um novo tom de cinza. Ou seja, além dos 4 que nós temos aqui, agora nós temos mais um. Isso também facilita na hora de apagar o local.
Então, depois de clarear, eu posso vir apagando, que vai ficar bem mais fácil para eu apagar uma área mais escura. Repare que aqui ele não apagou completamente. E isso é normal quando nós temos alguma coisa muito escura ou muito grafite aplicado sobre o mesmo local. Por isso, sempre tome cuidado durante a aplicação dos tons. O ideal é que nos nossos desenhos, nós comecemos a aplicar os tons de maneira uniforme, ou seja, tanto os tons mais claros quanto os tons mais escuros. Nesse círculo que eu fiz, considerando que a luz está vindo de cá, aqui supostamente nós teríamos uma parte branca, onde seria mais iluminado, e depois um tom bem clarinho. Aqui novamente eu estou trabalhando com movimentos circulares. Nessa parte aqui nós teríamos um tom já um pouco mais escuro. E então vamos escurecendo cada vez mais. Repare que aqui eu não consegui fazer um degradê muito bonito, principalmente considerando os meus tons aqui. O que eu posso fazer? Depois de fazer essas primeiras colocação de tons e de grafite aqui, que eu aconselho que vocês façam com mais calma para não ficar muito marcado, a gente começa a colocar mais grafite nas áreas que precisam, no caso, nas áreas mais escuras. Depois, eu vou mesclar com as áreas um pouquinho mais claras. Perceba que eu não estou fazendo exatamente do mais claro para o mais escuro. Eu primeiro fiz algumas camadas de grafite, para depois mesclar por cima delas. Sendo assim, você também não precisa trabalhar exatamente do mais claro para o mais escuro ou do mais escuro para o mais claro. Não tem necessariamente uma ordem para se seguir. É interessante que você vá colocando o grafite e vá trabalhando com mais áreas ao mesmo tempo. Dessa forma, você começa a entender melhor as ligações entre os tons que você está conseguindo com o seu material. Essa dica é válida não somente para o grafite, mas também para outros materiais. Considerando as cores que eu tenho, eu acredito que esse tom está muito forte para esse local. Sendo assim, eu vou pegar a minha borrachinha limpinha e vou apagar um pouco aqui. Como é um tom bem clarinho, eu posso esfregar a borracha que ela não vai manchar tanto. E agora eu venho friccionando mais forte para que ela realmente deixe uma área bem clarinha e sem grafite. Como aqui eu estou trabalhando com um círculo, eu já vou deixar essa área mais arredondada. E agora eu vou chegando aqui mais perto com o meu grafite. Reparem que meu lápis começou a manchar, sendo assim, eu vou até aquele cantinho que eu comecei a ajustar a minha ponta, e isso você pode fazer no seu papelzinho de rascunho, para ajustar a ponta e deixar do jeito que eu quero. Aqui, se eu achar que ainda está muito escuro, eu posso fazer aquilo que eu falei para vocês, de ir carimbando a borracha para tirar um pouquinho, sem necessariamente tirar muito do grafite. Aqui eu fiz um contorno bem forte para que vocês vissem melhor a esfera que eu estava fazendo. No entanto, quando vocês forem fazer, tentem usar um contorno bem mais fraquinho. Isso vai ajudar na hora de fazer o desenho e o sombreamento, tá? Lembrando que essa é apenas uma sugestão. Vocês podem fazer esferas mais claras, ou então até um pouco mais escuras, ou com gradações de cinza mais fortes, como por exemplo algumas que tenham desde um preto ou um cinza bem escuro, até um branco bem branco. Aqui, a minha ficou desse jeito principalmente por causa do meu lápis e da minha borracha. A minha borracha borrou um pouco, então ele deu um efeito diferente para a minha esfera. O meu lápis ele não é muito clarinho, então ele trouxe um tom mais escuro para a esfera que eu estava fazendo. Tente trabalhar esse mesmo exercício com diferentes materiais. Ele vai ajudar você a entender melhor os seus materiais e entender melhor a mescla de tons que eles podem fazer. Aqui eu ainda não tinha feito os tons mais escuros da minha esfera. Sendo assim, eu voltei
para passar de novo o grafite nessa parte aqui de baixo, que é a parte onde a luz está oposta, onde ela quase não chega, e por isso é a parte mais escura. A nossa aula se encerra por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais!